Bom, pessoal, agora que a gente aprendeu a utilizar os parágrafos e os títulos, título não, né? Mais precisamente os cabeçalhos, certo? Que são H1, H2 até H6, vamos colocar algumas listas no nosso site. Só vou fazer um pequeno detalhe, como vocês podem ver aqui, ó, meu site aberto agora, ele está com frases muito longas, elas estão ocupando boa parte da minha tela. Então, para quem estiver no VS Code e estiver na mesma situação que eu, vem aqui em exibir, alternar quebra de linhas, e aí o seu site vai se concentrar, ele vai reduzir a linha, como eu tinha mostrado anteriormente, só que eu tinha mudado as configurações. Se tiver assim no de vocês, façam isso para o trabalho ficar mais confortável, tá? Eu vou pegar algumas informações agora no meu site aqui do Covid. Então, novamente, esqueceu qual é o site? coronavírus.saude.gov.br. Vamos entrar aqui na primeira parte, o que é Covid-19. E aqui, além dos tópicos, né, além dos cabeçalhos, ou títulos, vamos falar título, estou mostrando a tag errada. Além dos títulos que a gente colocou, H1, H2, e dos conteúdos de parágrafo, as tags P's, a gente pode ver que a gente tem uma estrutura de lista aqui. Então, por exemplo, quais são os sintomas? Eu tenho aqui tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade de respirar. O que é isso? O que é uma lista? Uma lista, pessoal, é uma forma de organizar informações, tá? É uma coisa muito comum. Então, quando eu quero, por exemplo, aqui falar quais são os sintomas, ao invés de colocar tosse, vírgula, febre, vírgula, coriza, tudo um na frente do outro, é mais fácil, é mais organizado e mais fácil de entender eu colocar como um tópico. Tem aqui a bolinha, o que é? A bolinha, o que é? A bolinha a gente chama de marcador, tá? Então, isso daí é algo extremamente comum de ser feito. E é tão comum e tão útil que o HTML tem suporte para isso. Como que eu faço para utilizar isso? Então, eu tenho aqui no meu site o que é Covid, o que é o coronavírus, quais são os sintomas. Foi aqui que eu parei. Sintomas: tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar. Isso não é um parágrafo. Isso é algo totalmente diferente. A lista, como eu faço a lista? Eu vou pular aqui o meu parágrafo e aí eu vou iniciar minha lista. Eu tenho 3 tipos de lista no HTML, mas essa lista aqui específica é o que a gente chama de lista não ordenada. O que significa uma lista não ordenada é que a ordem dos itens ela não tem importância. Eu não estou falando aqui que tosse vem antes de febre, que você primeiro vai tossir, depois vai ter febre, depois vai ter coriza, dor de garganta até dificuldade de respirar. Pode ser até o caso do Covid, da doença, mas do jeito que eu estou utilizando, essa forma de organizar os itens não precisa, não necessita necessariamente ser algo que a ordem tem importância, tá? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, uma lista de compra. Quando você vai fazer uma lista de compra, você vai anotando o que você lembra. Você não pensa, primeiro eu vou entrar, eu vou no açougue, então tem que colocar todas as carnes primeiro para ficar mais fácil. Depois eu vou comprar arroz e feijão, então tem que colocar tudo que tem na prateleira do arroz e feijão. Depois eu vou comprar produtos de limpeza. Você pode até fazer isso, mas dá muito trabalho e, sinceramente, não é assim que a gente lembra. A gente vai lembrando, vai colocando arroz. Peraí, feijão está acabando também. O açúcar acabou, certo? Então, quando a gente tem esse tipo de situação, a gente usa listas não ordenadas. Lista não ordenada
Undernead list. Meu inglês, normalmente, é péssimo, tá? Mas as iniciais dessa palavra que eu tentei pronunciar são UL, tá? O U é de não ordenada e o L é de lista. Digitei isso daqui, apareceu o L, aperto Enter. E aí vocês podem ver que ele abriu e fechou o L para a gente. E o L é uma tag que ela não trabalha sozinha. Ela é uma tag que contém outras tags. Então, o que eu fiz aqui, eu vou pular uma linha, o que eu fiz foi, eu criei uma lista não ordenada. Agora que eu criei essa lista, eu tenho que colocar aqui, eu tenho que anotar quais são os elementos que estão dentro dessa lista. E aí vai entrar uma nova tag, que é o list item, ou item da lista, em português. Tá? É legal saber o nome das tags, porque fica fácil de entender o que elas fazem. Então, o L é lista não ordenada. E dentro dela tem que ter os itens. Então, eu vou colocar list item, que seria L de list, I de item, LI. Daí eu dou Enter aqui. Então, qual é o primeiro? Tosse. Vou colocar outro item, LI. Qual é o segundo item? Febre. Vamos colocar aqui mais um item, LI. Qual é o terceiro? Coriza, nariz escorrendo. Próximo item, LI, Enter. Dor de garganta. E qual o próximo sintoma? Esse daqui, extremamente perigoso, junto com a febre também, né? Febre é sempre perigoso, que é dificuldade para respirar. Fiz isso? Vou salvar e testar meu site. Lembra que eu falo, programação a gente sempre vai fazendo aos poucos. Programação, HTML, linguagens em geral. Fez um pouquinho, testa. Fez um pouquinho, testa. Que eu falei nas aulas anteriores. Não espera fazer um monte de coisas no seu site para depois testar. Porque erro sempre tem. A maior parte do tempo de um programador não é fazer código novo. É resolver bug, é resolver erro, tá? Se você faz muita coisa para depois testar, o erro se acumula e fica difícil para você. Então, eu vou aqui, ó, arquivo, salvar, vai salvar esse arquivo, ou salvar todos, salva todos que possam ter aberto. Pergunta que me fizeram semana passada, como é que eu sei se eu salvei? Se não tiver salvo, vai ter essa bolinha branca aqui, ó, tá? Tanto aqui, quanto aqui vai constar o número de arquivos que não estão salvos. Então, aqui, ó, um arquivo não salvo, certo? E aqui não está mostrando mais nada, não está mostrando a questão do Git. Não. Então, assim, tá a bolinha branca, seu site não está salvo. Aqui é a mesma coisa o indicador. Você vem aqui em Arquivo, Salvar e pronto. Você salvou o seu arquivo. Agora a gente pode testar ele. Eu vou vir aqui em Explorador, botão direito, Open Default Browser. Ele vai carregar o meu site e aqui está a minha lista. Quais são os sintomas? Os sintomas de Covid, pode variar, geralmente são aqui, tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar. Tá vendo que a lista ela tem um recuo, ela tem um espaço, tipo um parágrafo que você deu nela, só que isso daí é automático. Ela tem um marcador, que no caso aqui é a bolinha, e ela tem os itens, um embaixo do outro. Isso tudo já vem com a tag UL junto com a tag LI, certo? Isso daí já vem automático, eu não preciso falar que é bolinha. Ah, não gostei dessa bolinha, tem como mudar? Tem. A gente vai aprender isso depois com CSS, mas vamos aprender o uso básico, o uso correto do LI por enquanto. Beleza, facinho fazer uma lista não ordenada, só que ela não é o único tipo de lista que tem. Nós temos outros tipos de lista além dela. O próximo tipo de lista que eu poderia falar para vocês é a lista ordenada. Tá? Então, o L é não ordenada,
certo? Em inglês, o N antes das palavras é negação, tá? É unordered, eu não sei como é que pronuncia corretamente, mas o significado de UN é não, ele nega a palavra, certo? E a ordenada seria a ordered list, certo? Mas o que significa uma lista ordenada? Uma lista ordenada, ela quer dizer que os itens eles têm uma ordem de importância, certo? Significa que o primeiro item é o item de número 1, o segundo item da lista é o item de número 2, e daí por diante. Vou procurar aqui alguma informação para ver se eu encaixo nesse exemplo. E para isso, eu peguei esse segundo site aqui, pessoal, que também é do Ministério da Saúde, que é o covid.saude.gov.br. E aqui eu tenho algumas informações da pandemia. Eu tenho informações aqui de casos. Então, eu vou colocar aqui as regiões do Brasil mais afetadas, certo? Então, eu vou vir aqui, quais são os sintomas, vou pular aqui, quero colocar um tópico, né, como se fosse um título aqui, e, bom, vamos usar um H3 aqui para ficar diferente. Então, H3 é um tópico de nível menor que H2, então seria um subtópico dessa seção do H2. Então, eu vou colocar aqui, ó, H3, Enter, e eu vou colocar aqui casos por região, certo? Dentro do H3. Vou salvar. Posso vir aqui em arquivo salvar, ou posso apertar as teclas CTRL, que é a tecla Ctrl, junto com a tecla S, as duas ao mesmo tempo. Ctrl S é o que a gente chama em informática de atalho. Então, o atalho aqui para eu salvar é Ctrl S. Vou apertar Ctrl S, você vai ver que aqui vai sumir a bolinha branca. Ó, Ctrl S, foi salvo. Sumiu a bolinha, sumiu a informação aqui. Vamos ver como é que fica o H3. Aqui, ó, ficou menor do que H2. E aqui, casos por região, eu vou colocar a minha lista ordenada, tá? A lista ordenada, gente, ela é muito fácil, ela é muito parecida com a lista não ordenada. Como que ela funciona? Eu venho aqui, ó, OL, Ordered List, vou apertar Enter. Abriu, igual o L. E eu vou colocar aqui dentro dela. A região mais afetada foi a Sudeste. Então, vou colocar aqui, ó, LI, List Item, opa, certo? Porque é um item de lista também. E eu vou colocar Sudeste, 2 pontos, vou colocar aqui 95, tá? Esses dados infelizmente estão subindo, mas é o dado atualmente disponível aqui. Então, muito provavelmente, infelizmente, vai ter subido quando vocês verem o vídeo. 938. Aí, a próxima região, Nordeste. Então, vou colocar aqui, ó, vou pular, LI, Enter, Nordeste, 2 pontos, espaço, 81.537. Vou pular, LI, Enter. Próxima região, Norte. Norte, 2 pontos, 45.277. Próxima região, Sul. Sul, 2 pontos, 10.797. E finalmente Centro-Oeste, LI, Enter, Centro, tracinho, Oeste, 2 pontos, 7.531. Opa, coloquei vírgula. Certo?
Esses dados, na verdade, o correto seria a gente utilizar uma tabela, igual está aqui no site. Mas isso a gente está aprendendo, foi um exemplo que eu peguei, mas para frente vai ser até interessante a gente transformar isso daqui numa tabela. Mas vamos ver como lista, como fica. Ctrl S para salvar. Vem aqui, atualizei. Olha que interessante. Aqui eu tenho bolinhas, aqui eu tenho números. E olha que eu não digitei aqui, ó, eu digitei Sudeste e o número, eu não digitei 1 para Sudeste. Isso daqui, quem faz automaticamente é o HTML. Tanto que, olha só, se eu pegar Sudeste, vou recortar e colar aqui embaixo. Opa, apertei o botão errado. Coloquei o Sudeste aqui, de novo errado. Coloquei Sudeste aqui embaixo da minha lista. Salvei. Olha só o que acontece quando eu atualizo. Sudeste foi para 5, Nordeste foi para 1. Atualiza automaticamente, tá? Então deixa eu desfazer aqui. Para vocês verem que isso daí é um recurso do HTML. Tanto que, olha o que acontece se eu trocar. Se eu falar que aqui é OL, lista ordenada. E aqui é o L, lista não ordenada. E salvar, e atualizar, olha só, ele troca para mim, certo? Então, vamos desfazer, vamos deixar corretamente, o L aqui em cima, o L aqui embaixo. Então, essas são a diferença desses tipos de lista mais comum. A lista não ordenada e a lista ordenada. Na hora que vocês forem escrever, a diferença é mínima. UL para não ordenada, OL para ordenada. Dentro delas são LIs da mesma forma, tá? Listas, elas têm várias utilidades, a gente vai aprender melhor isso depois, mas pratiquem isso daí. Pratiquem uma lista não ordenada e uma lista ordenada, tá? Os sites é o coronavírus.saude.gov.br, primeira opção aqui, o que é Covid, e o outro site é covid.saude.gov.br, certo? Eu vou ficar por aqui nesse vídeo. Próximo vídeo eu mostro o terceiro tipo de lista para vocês, ok? Até mais!